Oi, gente, que prazer poder compartilhar algumas das coisas que eu aprendi durante esta semana lendo a designação do Vem Segue-me. É sempre tão grande a minha responsabilidade. Eu me sinto tão tocada ao ler essa designação a cada semana, que é sempre muita responsabilidade transmitir para vocês. E eu espero que vocês possam sentir, assim como eu me senti ao estudar as Escrituras. Essa semana a gente continuou vendo segundo Nefe e os ensinamentos de Isaías. E, gente, como falou o Salvador Jesus Cristo quando esteve nas Américas, grandes são as palavras de Isaías. E que todas as suas profecias seriam cumpridas. E que maravilhoso é a gente viver numa época da plenitude dos tempos, onde a gente pode ver o cumprimento de tudo isso. É muito bom, eu sempre falo isso, bom a gente estudar a história, ou ver a história já depois que ela passou. E Isaías, ele tem algo muito particular, porque ao mesmo tempo que ele vai profetizando coisas que estão acontecendo e que vão acontecer imediatamente, ele também profetiza coisas que estão num largo período de tempo, mas ao mesmo tempo esse cruzamento com o que a gente pode aprender para a nossa vida. Porque a gente sabe que as Escrituras estão cheias de simbolismo. E quando a gente chega aqui em 2 Nefe, no capítulo 20, a gente está vendo um período histórico, algo que realmente aconteceu na época de Isaías, nesse contexto em que ele vivia, mas que pode ser perfeitamente aplicado à nossa vida, porque tudo é simbólico. E eu vou dar um exemplo disso, porque já no enunciado do capítulo ele diz a destruição da Assíria. A destruição da Assíria é um símbolo da destruição dos iníquos na segunda vinda. Então, olha só, ele está vivendo no momento que o Império Assírio está em total expansão e poder, conquistando tudo, fazendo miséria, devastando tudo que ele vai conseguindo conquistar. E ao mesmo tempo ele está fazendo um paralelo com a segunda vinda, que está agora muito mais próxima da nossa época. Então, é a destruição da Assíria lá, mas sendo comparada com um evento futuro e um evento mais próximo do nosso presente. Então é bárbaro estudar isso, porque, gente, quando a gente pensa na Assíria, esse império enorme, eles... Eita, nós, as motos voltaram. Mas, enfim, esse império, ele ficou conhecido pelo seu poderio militar. Os assírios eram guerreiros. Até o rei era guerreiro. Os historiadores dizem que a Assíria fez o primeiro exército organizado do mundo. E por esse poder que eles tinham de organização e por serem verdadeiros guerreiros ali, lutarem bravamente, eles também se tornaram conhecidos por sua crueldade. Quando eles conquistavam um povo, então eles pegavam os soldados, os reféns, e eles mutilavam o corpo, partes do corpo. Então eles arrancavam orelha, nariz, língua, dedo. Imagine isso. Eles aplicavam uma técnica chamada empalamento, que você pega literalmente um pedaço de pau e introduz no ânus ou no umbigo. Então todo mundo estava temendo os assírios, porque eles vinham com todo esse poder militar, mas a crueldade, as atrocidades, eles iam tirando tudo que tinha, usufruindo, usurpando tudo. Os bens, o dinheiro, tudo que as pessoas tivessem, eles se apropriavam. Não é à toa que a gente lembra, quando a gente estudou lá Jonas, que ele não queria ir para Nínive. Nínive era o quê? A capital da Síria, a principal cidade. Ele não queria ir para Nínive, gente. Não era por medo. Era porque ele achava que aquele povo não era digno de conhecer o Evangelho e se arrepender e ter salvação como todo mundo. Por isso que ele não quis ir para Nínive, mas o Senhor fez e mostrou que mesmo esse povo
sanguinário, cruel, precisava de arrependimento e deu oportunidade. Mas, enfim, voltando aqui, então a gente tem esse império que agora está aí, cercando Jerusalém, é o povo de Israel, é o povo do convênio, que esse povo vem avançando. Vocês imaginam isso? Podem imaginar o temor que de repente podia pairar sobre as pessoas? Mesmo os santos fiéis? E aí, quando a gente vai lendo o capítulo 20, no versículo 1, o Senhor está falando: ai dos que decretam leis injustas. E começa a falar sobre a Síria, né? Sobre como eles vão tirando dos pobres, dos órfãos. E aí o Senhor diz, né, para o povo de Israel, no versículo 3, e o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem mim, eles se abaterão entre os presos e cairão entre os mortos. Com tudo isto, a sua ira não se aplacou, mas ainda está estendida a sua mão. É muito lindo isso, porque a gente tem um Salvador dizendo que ainda, né, que o povo de Israel esquecesse seus convênios, mas a mão do Senhor estava lá estendida. Basta somente que eles se arrependessem. Basta somente que eles estivessem dispostos a cumprir convênios, a mudar de vida. Porque o Senhor vai ter sempre essa mão estendida. E mesmo com os assírios cercando, lutando para tomar Jerusalém, o Senhor estava dizendo: a minha mão está aqui. E essa mão era para todos. Para aqueles que quisessem se arrepender, para aqueles santos fiéis, que mesmo com o mal se aproximando, sabiam que podiam confiar em Cristo. E é tão interessante porque a gente pode trazer para a nossa vida quais são os males da nossa época, quais são as guerras que a gente precisa travar. Quais são essas guerras? Quem é o nosso inimigo? Será que esse inimigo também é tão poderoso? Quais são esses empalamentos ou quais são essas atrocidades que às vezes nos cercam? Mas a gente aprende que, embora o mal esteja à nossa volta, nós podemos segurar na mão de um Salvador. E aconteça o que estiver, Ele estará conosco. Gente, é lindo, né? É maravilhoso, porque aí o Senhor vai dizendo: olha, vai acontecer o seguinte, a Assíria vai cair, a Assíria será destruída. O Senhor diz ainda, né? Que eu castigarei o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a glória da sua altivez. Porque o rei dizia assim: com a força da minha mão, com a minha sabedoria, fiz essas coisas, porque sou prudente. Removi as fronteiras dos povos e roubei os seus tesouros, e como homem valente, derrubei seus habitantes. Mas ele esqueceu que estava lutando contra o povo do convênio. Ai, ai. E aí é exatamente isso. Mais uma vez a gente vê aquele ciclo do orgulho, do poder, e o Senhor está dizendo, né, que ele, esse orgulho todo, essa altivez vai ser castigada. Gente, é exatamente isso que acontece. A gente vê que o Senhor faz a promessa que os assírios cairiam, e a gente sabe que caiu, né? Que o rei, inclusive, morreu. E aí ele fala que muitos retornariam a Jerusalém. No 21 diz: os remanescentes retornarão, sim, os remanescentes de Jacó, ao Deus forte. E aí a gente vê como se entrelaça esses momentos, porque houve muitos retornos a Jerusalém, né? E outras dispersões. E a gente sabe que agora foi assim, é o momento da coligação final, desse retorno final, porque ao longo da história, esse povo do convênio foi muito dispersado, foi muito perseguido. E ele no 21 diz, né, que sairá uma vara do tronco de Jessé, né, que era o pai de Davi. Então ele está falando sobre Cristo.
Ele está falando sobre Cristo, de como Cristo vai vir, vai reinar, vai julgar com retidão, com misericórdia, com justiça, né? Como a retidão será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. É tudo tão simbólico e tão maravilhoso, né? E ele diz no versículo 11, no 21:11, e acontecerá naquele dia que o Senhor tornará a estender pela segunda vez a sua mão. Olha que lindo. Eles estão lá cercados, né? Eles estão lá sendo mortos, perseguidos, dispersos, e o Senhor está com a mão estendida. Mas aí o Senhor diz que naquele dia ele vai voltar a estender pela segunda vez a sua mão. E eu diria que o nosso Salvador estende a mão para a gente, não só uma, duas, três, quatro, mas ele estende infinitas vezes. Ele estende a mão sempre pronta para que a gente saiba que pode contar com ele, que a gente pode se arrepender. Mas essa vida é o tempo. Esse é o momento, gente. Não é para deixar para depois. E no 12 ele diz, levantará um estandarte para as nações e ajuntará os desterrados de Israel, os dispersos de Judá, coligará desde os quatro cantos da terra. Essa coligação, Isaías viu os nossos dias, ela tem acontecido e é incrível fazer parte disso. O que temos feito para ajudar nessa obra e nessa coligação de Israel, que tem acontecido ativamente no mundo espiritual e que está acontecendo ativamente agora, na nossa época. E aí, gente, ele continua dizendo, né? Ele fala... Isaías, ele vai mostrando o milênio, coisas que acontecerão. No 23, ele fala sobre a destruição da Babilônia. Veja só, antes a gente estudou sobre a destruição da Assíria, como um simbolismo do que aconteceria na segunda vinda de Cristo. Agora, ele está falando sobre a destruição da Babilônia, que é um símbolo da destruição da segunda vinda. E por que a Babilônia? Porque existe uma sincronia dos fatos. Olha só, fatos que eu falo históricos, né? Porque o que acontece? Os caldeus eram um povo nômade que se estabeleceram na Babilônia. E eles se estabeleceram na Babilônia, esse povo foi ganhando força, eles se juntaram com os medos e eles se revoltaram contra a Assíria. E ganharam a guerra, tomaram a cidade de Nínive. Ou seja, olha a promessa do Senhor, que a Síria seria destruída, que o rei, a sua altivez seria rebaixada. Pois bem, aconteceu isso. Mas agora a gente tem a Babilônia, e a Babilônia se tornou conhecida por quem? Principalmente pelo rei Nabucodonosor. É esse rei que está no poder quando Leí precisa sair de Jerusalém, porque é a Babilônia que está atacando Jerusalém. E, gente, isso é histórico. Isso é comprovado pela história. Não é só o que está registrado na Bíblia ou o que está registrado no livro de Mórmon, Isaías falando. A gente tem todas essas batalhas e essas histórias desses reis. Não tem como você negar o que você está estudando, o que você está lendo. E aí o que acontece? Mesmo esse povo, a Babilônia, que foi... Olha, a Babilônia, ela também ganhou muito poder. Ela se tornou esse símbolo do mundo. Era, vamos dizer assim, um país composto por 12 cidades. E a Babilônia, ela atraiu muitas pessoas, porque ela foi símbolo de muito mundanismo. Ela foi símbolo de toda idolatria, de riqueza, de conhecimento. Então, as pessoas foram atraídas pela Babilônia. E a Babilônia, que depois da Síria, quando eles conquistaram, eles se tornaram um império ainda mais forte. E aí, nesse momento, agora, a advertência de Isaías é a Babilônia. Porque a Babilônia também é um símbolo da destruição. E é um símbolo do mundo. Nós vivemos numa Babilônia. Nós vivemos num mundo de vários deuses, de apostasias, de iniquidade, de pessoas avarentas, amantes de si mesmo.
muito semelhante a essa Babilônia antiga. Ai, ai. Ele diz, portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração dos homens se desanimará. Olha só, um coração desanimado, gente, um coração depressivo. Terão medo, terão dores, angústias. Cada um se espantará com o outro. Bom, mas aí ele fala sobre os sinais, sobre a vinda de Cristo, quando os ímpios, o mal, a iniquidade tiver amadurecido muito, e Cristo nessa segunda vinda. E a profecia que Isaías faz sobre a Babilônia. Ele diz assim, olha só, e Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da magnificência dos caldeus, no 23, será como quando destruiu Sodoma e Gomorra. Isso eu estou lendo agora no 23, 19. E no 20, gente, essa profecia de Isaías. Nunca será habitada, nem servirá de moradia de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem os pastores terão ali o seu aprisco. Gente, a Babilônia hoje, ela fica ao sul de Bagdá, é uma região, ela fica aí no Iraque, e essa profecia foi cumprida. A Babilônia, foi dito que ela nunca seria habitada. A região da Babilônia hoje, ela não é habitada. Ela nunca mais se transformou nessa cidade próspera, magnífica. Ao contrário, na região da Babilônia hoje, ela só é ruína. Eu preciso falar mais? É um profeta de Deus falando. Esse profeta falou lá na sua época e as pessoas não acreditaram. A gente tem Nefe aqui repetindo o que disse Isaías, não acreditaram. A gente tem o privilégio de viver numa época que a gente viu o que Isaías disse acontecer. Os assírios serem destruídos, a Babilônia ser destruída. Isso está nos livros de história. Então, o que é que falta para a gente acreditar? É impressionante como tantas pessoas não conseguem acreditar nas escrituras sagradas, não conseguem acreditar em Deus. E aí no 24 ele fala sobre a coligação de Israel, sobre o descanso no milênio, sobre Lúcifer que foi expulso no céu por rebelião. Gente, é Isaías falando isso, Lúcifer foi expulso, é preexistência. Quando a gente vai para o capítulo 24, versículo 12, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, pois disseste em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, no monte da congregação também me assentarei, nos lados do norte, subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado no inferno para os lados do abismo. Gente, é preciso ler. É preciso ler para você ver a clareza que a gente encontra sobre Lúcifer e sobre as limitações do seu poder. Porque ele se ergueu acima do Altíssimo, assim como o rei da Síria, o orgulho subiu para a cabeça, eu quero o poder, eu quero a glória, eu quero a honra, não é? Ou como os reis da Babilônia também. E por isso ele caiu, por isso foi a sua queda. E ele se rebelou contra esse plano. Que maravilhoso a gente fazer parte desse plano de salvação. Conhecer a clareza disso, porque quando chega no 25, Nefe, ele fala com uma propriedade, ele diz, eu sei que Isaías pode ser de difícil compreensão, mas busquem o espírito de profecia, né? Ele diz, eu escrevo, no 25:3, escrevo a meu povo, a todos que no futuro receberem essas coisas que escrevo.
para que conheçam os juízos de Deus e que caem sobre todas as nações, segundo a palavra que ele proferiu. Então, olha só, ele vai dizendo, né, que ele vai dizendo que essas coisas chegarão a um povo futuro, que a gente vai ter oportunidade de ler isso. E ele diz que quando chegarem essas coisas, no versículo 7, mas eis que continuo com a minha própria profecia, de acordo com a minha clareza, na qual sei que nenhum homem pode errar. Não obstante, nos dias em que se cumprirem as profecias de Isaías, os homens certamente saberão, quando elas se realizarem. Que homens são esses que vão compreender que essas profecias se realizaram? Que a gente possa perceber essas profecias se realizando. Elas são, portanto, de grande valor para os filhos dos homens. E aos que supõem que elas não sejam, falarei particularmente e limitarei as palavras a meu povo. Sei que elas serão de grande valor nos últimos dias. E por isso eu escrevi para o seu bem. E aí ele fala sobre os judeus cativos, os judeus que foram dispersos. Ele fala sobre o Cristo que viria, ele fala sobre a crucificação de Cristo. Ele fala sobre essa dispersão outra vez dos judeus. Ele fala sobre o resgate, sobre essa coligação, aqui no 25:4. E o Senhor estenderá a mão pela segunda vez. Ele fala sobre os judeus e ele fala que somente quando eles acreditarem no Messias, o Senhor vai poder resgatar essa nação, esse povo que sofre tanto até hoje. Diz no 17, e o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, a fim de resgatar seu povo de seu estado decaído e de perdição. Portanto, fará uma obra maravilhosa e um assombro no meio dos filhos dos homens. O Senhor resgatará o seu povo. Ele fará uma obra maravilhosa e um assombro. Mas para isso a gente precisa acreditar. Nós temos visto essa obra maravilhosa e esse assombro acontecer. Nós temos visto o Evangelho restaurado. E, gente, é tão impressionante porque a gente viu o presidente Nelson falar que a restauração ela continua, ela não foi um evento de um único dia. A restauração começou lá com a primeira visão de Joseph em 1820, ela continuou com a organização da igreja em 1830, e ela continuou com as tantas revelações de doutrina e convênios e com as revelações atuais, porque essa é uma igreja viva, de revelação, de apóstolos, profetas, e o Senhor nos ama tanto que nos manda profetas, que nós teremos profetas, até o grande profeta que é o nosso Salvador Jesus Cristo, retornar à terra. Que privilégio! Aquele povo tinha Isaías, eles tinham Nefe aí no Novo Mundo. Nós temos um profeta vivo hoje, nos dizendo a mesma coisa que está lá na Bíblia, que está lá no livro de Mórmon. Que a gente possa lembrar que nós somos parte dessa obra maravilhosa, desse assombro. E eu fico muito assombrada. Quando nós entramos na igreja, eu e a minha família, nós éramos do ramo Caxangá. E nós éramos parte do distrito de Olinda. Eu lembro que nós íamos para Super Sábados, que eram em Olinda, que já era outra cidade. E depois a gente viu esse ramo Caxangá se tornar ala, a gente viu dividir. Hoje nós temos uma estaca Caxangá em Recife. Vimos as estacas, templos. Eu lembro quando a gente vinha aquela distância toda nas caravanas. Quando a minha família veio ser selada, nessa época nem caravanas tinha. Então a gente vê o progresso, a gente vê os templos, né? Quando a gente lembra que só tinha um templo em São Paulo. Como o nosso coração fica cheio de gratidão quando a gente vê templos no Brasil inteiro. Daqui a pouco nós teremos um templo em cada estaca e vamos ter, em cada estado. E por que não em cada estaca? Né? A gente vê esses milagres e a gente vê esses templos sendo erguidos em preparação para o milênio. Para essa obra que precisa ser realizada de toda a força, com toda a intensidade. Essa é a obra mais importante que está acontecendo no mundo. Essa é a coligação de Israel. E o Senhor está outra vez com a sua mão estendida. Gente, Nefe diz que ele fala com clareza. Ele explica as palavras de Isaías para que a gente não erre. Para que a gente receba essas coisas e a gente acredite. Tem muita coisa linda, tem muita coisa maravilhosa. Ele fala
né, que precisamos guardar os mandamentos, que precisamos nos reconciliar com Deus, segurar na sua mão, se arrepender, cair, vou prosseguir, vou lá no bispado, confesso os pecados, exerço a expiação na minha vida, fiz alguma coisa que não devia, peço desculpa para o meu irmão, erga a cabeça, siga adiante. Essa vida é para isso. É o cair, é o tropeçar, é melhorar, é esforçar, é continuar e acreditar em Cristo. Cristo é o centro de tudo. E Nefe diz isso no versículo 26. Falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo, escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão dos pecados. Quanta gratidão pelo meu Salvador Jesus Cristo. E tudo isso, gente, é para que não sejamos rejeitados. Cristo está com uma mão. Aproveitemos enquanto Ele tem essa mão estendida. Porque um dia nós seremos julgados pelas escolhas que fizemos. E por muitas vezes temos rejeitado essa mão do Salvador, que queria tanto nos ajudar. E às vezes a gente não percebe que seria tão mais fácil com Ele dividir esse jugo. Seja lá o que estivermos passando na nossa vida, que a gente abra o coração para o nosso Salvador. Que a gente compartilhe com Ele, que a gente divida com Ele as nossas dores. A gente não precisa sofrer sozinho. E o presidente Nelson, ele deu um discurso na conferência de abril de 2023, no ano passado, em que ele fala que a resposta é sempre Jesus. E ele conta o episódio de Jesus quando chegou nas Américas, nessa visitação ao povo, mesmo antes de ele aparecer, a voz dele disse assim: eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu receberei. Esse braço de misericórdia estava estendido para o povo lá na época de Isaías. Esse braço de misericórdia estava estendido para os nefitas na época de Nefe. Esse braço de misericórdia está estendido para nós. O que é que a gente está esperando? É só segurar, confiar. E aí o presidente Nelson, ele faz uma súplica. Ele diz assim: eu suplico. Gente, o presidente Nelson é o Isaías da nossa época, é o Nefe da nossa época. Ele é o profeta, é aquele que transmite a vontade do Senhor para o seu povo. Eu suplico, é uma súplica, não é nem um pedido, é uma súplica. Eu suplico a vocês que se cheguem a Ele, para que Ele possa curá-los. Ele vai curá-los do pecado, à medida que se arrependerem. É o mesmo convite para o povo de Nínive, para o povo da Assíria, é o mesmo convite para o povo da Babilônia, é o mesmo convite para nós. Ele vai curá-lo do pecado à medida que se arrependerem. Ele vai curá-lo da tristeza e do medo. Ele vai curá-los das feridas deste mundo. A despeito das perguntas e dos problemas que vocês tenham, a resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aprendam mais sobre sua expiação, seu amor, sua misericórdia, sua doutrina e sobre o seu evangelho restaurado, de cura e progresso. Voltem-se a Ele, sigam-no. E é com este convite maravilhoso que eu finalizo esse vídeo, dizendo que tudo que a gente precisa é segurar na mão dele, que está ali, pronta, estendida para a gente. Até a próxima.